Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aí de programação web, tá? Os nossos conteúdos já vistos foram sobre as principais tags do HTML, né? Como você montar um site básico, simples, utilizando as tags que a gente já viu, como tag de parágrafo, tag de título, né? A estrutura básica do HTML, como colocar uma imagem, tag de links, né? Vimos também listas, como fazer uma lista, como fazer uma ancoragem, né? Que não deixa de ser uma tag de link, enfim. Nós vimos esse básico, que já é muita coisa para a gente prosseguir nos nossos estudos e sempre melhorar, né? Fazer sites mais bonitos, mais complexos. O que veremos a partir de hoje, a partir de agora, é exatamente o CSS3. Eu tinha falado bem no início das nossas aulas, lá nas primeiras aulas ainda presenciais, que iríamos ver três linguagens, né? O HTML, que é um marcador, né? Não exatamente uma linguagem, CSS e o PHP um pouquinho mais lá na frente. Bom, chegamos na parte já do CSS. Obviamente que o que nós já vimos do HTML não será esquecido, tá? Vai continuar, até porque um é um complemento do outro, ok? Então, o CSS, pessoal, é um termo em inglês que significa folhas de estilo em cascata. E é justamente fixe nessa palavra chamada estilo, ok? Então, é um arquivo extra, né, que vai dar o estilo àquela página HTML, que é a estrutura. O CSS, pessoal, é o responsável por esse embelezamento, digamos assim, das páginas, da estrutura do HTML. Então, o CSS, como eu já te falado, é um arquivo externo ao HTML, ou seja, a partir de agora, nós vamos ter dois arquivos, nós vamos trabalhar com dois arquivos. O HTML, né, o arquivo.html e o arquivo.css. A estrutura, que é o HTML, e o CSS para dar o estilo, né, para dar a beleza do HTML, ok? E essa extensão, como eu já falei, do CSS é .css. O CSS, pessoal, como você vai ter um arquivo, né, você separou a parte do estilo com a parte da estrutura, você pode ter várias páginas estruturadas HTML. Por exemplo, quando você cria links, né, você vai ter várias páginas para linkar com outra. E para você estilizar, sei lá, 5 páginas, você precisa apenas de uma página, ou você pode ter apenas uma página de estilo para estilizar as outras 5. Então, assim, economiza, sim, algum trabalho. O CSS é isso. Um exemplo mais claro aqui que eu trouxe como imagem é exatamente essa imagem aqui utilizando o Lego. A parte do HTML, pessoal, é só aquela estrutura sem vida, sem cor, digamos assim. O CSS não, já é esse outro lado aqui de verde, onde você tem aqui se a roupa que o bonequinho está usando vai ter algum detalhe, qual é a cor. Outra imagem que eu trago aqui é essa, né? Então, literalmente você tem o HTML como o esqueleto, né? A estrutura de uma página, e o CSS aqui, ó, qual é a cor da calça, a cor da blusa, se é uma blusa de mangas comprida, né? Se ele vai ter um sapato, se o cabelo tá penteado para um lado, penteado para o outro, é isso, tá? Que fique claro utilizando aí essa imagem para ficar bem definido, gravado aí na cabeça de vocês a diferença entre HTML e CSS, ok? Então vamos lá. No material, né, que vocês já receberam, tá? Eu trago esse exemplo aí de CSS. Então observe aqui, eu fiz questão de dar o print nessa imagem, deixando aqui o nome do arquivo, né? Eu chamei o nome desse arquivo de lindeza. Então, tem um nome aí do arquivo, qualquer nome, contanto que tenha a extensão .css. E aqui eu tenho a configuração, digamos assim, certo? Do CSS para o HTML. Veja, tem um P aqui. Aí você vai lembrar que lá no HTML tem as tags, né? Então, toda tag que existe no HTML,
você pode configurar no CSS, tá? Então, você chama lá no CSS aquela tag que existe no HTML em que você quer configurar, em que você quer embelezar, em que você quer colocar um estilo, aplicar um estilo. E aí tem vários tipos de estilos para vários tipos de tag, obviamente. Esse P aqui, a gente vai lembrar que é a tag P de parágrafo. Significa um parágrafo lá no HTML, ou seja, vai ter texto, né? Vai ter uma fonte. E aqui no CSS você pode configurar essa tag P, tá? E aqui eu tenho dois tipos de configurações. Cor, chamada de color, e aí eu escolhi uma cor, blue, certo? E eu posso já aplicar o tamanho dessa fonte, ou seja, se o P se refere a uma tag que vai ter texto, eu posso sim configurar o tamanho dessa fonte, né? E aqui eu utilizei essa propriedade font size e o tamanho, tá? Então, para ficar claro, você tem propriedade, ou seja, color, font size e outras que a gente vai ver mais na frente. E do outro lado, você tem o valor que você quer aplicar para aquela propriedade. Então, essa tag P aqui, dentro do CSS, é chamado de seletor, ou seja, que ele vai aplicar essas características aí, né, para toda tag P lá do HTML, em que esse arquivo do CSS está linkado, né, vai fazer referência, tá? Vai ser aplicado a um HTML, tá? Então, a pergunta é, como é que eu faço, então, para eu vincular um arquivo CSS para que ele possa estilizar a página lá do HTML, o arquivo do HTML? Muito simples. Você tem uma estrutura do HTML, entre as tags head lá do HTML, tá? No arquivo HTML, observe aqui, entre as tags head, você vai colocar essa nova linha aí que está destacada, tá? Link, rel, recebe, style, sheet, type, né? Text barra CSS, href. Lembra que existe href, esse atributo, lá da tag A. Pessoal, o href é referência, é de onde você está pegando alguma informação ou algum arquivo de fora. E qual é a referência? Ou seja, qual é o arquivo CSS que será responsável por estilizar, né, esse arquivo HTML? Aí eu vou colocar aqui, ó, no caso, no nosso exemplo, é esse arquivo que tem o nome lindeza.css. Feito isso, você vinculou ao arquivo HTML, a estrutura, você vinculou um arquivo CSS, ou seja, a partir de agora em que você salvar, toda a parte de estilo que você fizer lá no CSS vai ser aplicada lá no HTML. Vou mostrar aqui para você, de fato. Ó, eu tenho aqui, né, abri aqui no Notepad++, justamente o nosso arquivo aqui, eixo-tech.html. Eu fiz questão de usar os mesmos exemplos lá do material de vocês. E tenho aqui o arquivo, lindeza.css. Tá? Então, se ligue, a partir de agora, no mínimo, você vai ter dois arquivos. O HTML, com o conteúdo, com a estrutura, e o CSS. Observe que dentro do HTML, estou no HTML, eu tenho aqui essa linha, tá? A linha em que eu vou dizer qual é o arquivo CSS que vai estilizar esse arquivo aqui, que é o lindeza.css. E aí eu tenho aqui o lindeza.css. Pessoal, tanto faz, você quando estiver criando o seu HTML, você já pode colocar um nome. E quando você criar o arquivo CSS, você, quando for salvar, né, quando for salvar o arquivo, lembre-se de salvar o arquivo com o mesmo nome. Se aqui no HTML você colocou lindeza, quando você for salvar o CSS, você vai colocar lindeza. E que os dois arquivos estejam juntos no mesmo local, né, na mesma pasta lá do teu computador. Ou você indica onde o arquivo CSS está, né? Colocando, por exemplo, aqui a barra e você coloca antes da barra
o nome da pasta que está esse arquivo. Você vai dizer o caminho onde é que ele está. Pode ser feito assim também. Então, vamos lá. Bora ver como é que está essa página aqui. Ela está bem feinha, tá? Já dizendo logo. Pronto, pessoal. Essa é a página lá do eixo tech.html. Tá aqui em cima, né? E na parte de cima tem os links. Aí você tem um H1, talvez. Aqui tem um P, uma imagem, outro P. Uma imagem que não está aparecendo aqui. A gente vai descobrir o porquê, tá? Aqui está a estrutura simples do HTML. Vamos agora ver o CSS e mostrar para você que a gente já pode fazer algumas alterações. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá aqui para o Notepad. Tá zerado. Eu falei que toda tag lá do HTML você pode estilizar aqui no CSS. Vamos começar aqui, por exemplo. Eu quero estilizar aqui essa tag body. É o corpo do da tua página. Então, você pode estilizar como? Colocar uma cor no fundo, certo? Ou uma cor total, ou um degradê, ou uma imagem. Então, você tem como fazer isso. Como é que eu faço aqui? Eu chamo o body e sempre abre chaves e fecha essa chaves. Então, tudo que eu colocar aqui, tá? Nesse meio, será aplicado a tag body aqui do HTML. Então, vamos começar aqui, né? Vou colocar aqui, ó, background color. O que significa isso, esse background color? É a cor de fundo, pessoal. É a cor do fundo do corpo lá da página HTML. Chamar pelo nome da cor, né? Gray significa cinza, tá? Para fazer comentários no CSS, você utiliza barra asterisco, coloca o seu comentário e fecha asterisco barra. Então, isso aqui é um comentário, aproveitando aí. Então, eu vou salvar isso aqui, tá aqui a lindeza, ok, tranquilo. E vou atualizar lá a minha página, ou seja, o fundo agora vai ter que ficar cinza, né? Ó, ficou cinza. Vamos lá, vamos mexer mais uma coisa aqui. Vamos logo ajeitar o porquê dessa imagem não está aparecendo. Eu tenho uma imagem aqui, ela não está aparecendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É essa tag aqui, né? A imagem, né? Essa imagem aqui, redes, PNG, ela não está aparecendo, ok? Por que que a imagem não está aparecendo? Vamos lá. Observe que eu estou dentro dessa pasta do meu computador chamado códigos. Eu tenho aqui o eixo tech.html, que é esse aqui, né? Eu tenho no mesmo local, tá aqui, ó, o lindeza.css. Observe que eles estão no mesmo local. Só que eu não tenho aqui nesse mesmo local a imagem. Isso aqui, ó, redes.png. Não tem aqui. Não tem. Então, o que eu posso fazer? Né? Onde é que ela está? Ela está, pessoal, dentro dessa pasta aqui, ó, imagens e links, redes.png. Então, ela está aqui, eu tenho que indicar lá no meu arquivo HTML, aqui, onde ela está. Ela está dentro da página, da pasta imagens e links. Tenho que colocar do jeito que está lá, ó, imagens e links. Se você clicar, você pode ver até aqui em cima como ela está, ó, imagem. Você pode até pegar aqui, ó, fazer um Ctrl C e jogar para lá, né? Até melhor. Ctrl V, para não dar nenhum problema. Então, ele vai acessar essa página para encontrar o teu arquivo. Atualizando aqui, ó. Tcharam! Ok? Então, é só um probleminha, né? De onde estava aquela imagem. Você tem que dizer, se ele não está naquela mesma pasta, onde aquele arquivo está. Aí você tem que dizer, ó, está na pasta tal e o nome da imagem é essa. Então, vamos mexer aqui nisso aqui, pessoal. Vamos colocar uma cor, uma fonte diferente, né? Vamos tentar alterar esse melhor eixo aqui, né? Esse melhor eixo, vamos ver qual é a tag dele. É aqui, ó, esse H1, tá? Então, a tag é o H1. Então, a gente vai lá no CSS, vai colocar o quê? H1, abre chaves, fecha chaves. E agora, aqui dentro, nós vamos fazer alterações. No material de vocês, tem essa parte aqui específico para fontes, ou seja, tags relacionados a texto, você pode utilizar essas propriedades aí, né? Já que se refere
a fonte. Então, H1 eu posso começar por font size, pessoal, é o tamanho, tá? Então, eu posso escolher aqui, por exemplo, colocar aqui, sei lá, 25. E sempre tem uma medida, que no nosso caso é px, tá? Pixel. Então, eu já escolhi o tamanho dessa fonte do H1. Vamos ver como é que tá ficando já? Antes, vou dar uma atualizada aqui, ó. Depois, você viu que, foi diminuir. O H1, pessoal, por natureza, a gente sabe que ele é uma fonte maior. Talvez esse 25 já é menor do que o padrão. Se você queria o menor, tanto faz. Mas se você quer o maior, vamos ver aqui, ó, 40. 45, né? Vou mudar só o 2 aqui. Atualizo. Então, ó, já ficou bem grandão, tá? Então, você vai ter essa oportunidade de alterar, salvar, atualizar e vai vendo. Então, font size é o tamanho. Vamos colocar aqui color, tá? Color. Vou colocar aqui vermelho, só pra gente ver que tá aplicando, ok? Salvar, ó, ficou vermelho, ok? Lembrar, pessoal, que a gente tem as cores hexadecimais, né? É até melhor as cores hexadecimais pra gente fazer as alterações. E coloco aqui, ó. Vou salvar. Ficou um vermelho mais fechado, né? Não se esqueça das cores hexadecimais. Você vai ter tonalidades, várias tonalidades aí de uma cor só, tá? Até melhor. Então, color. Outra coisa que você tem, quem você observa aqui, para quem está usando o Notepad++, assim que você coloca a palavra fonte, ele vai dar aqui algumas coisas, ó, family, size, stretch, style, variante, height, são os tipos que você pode trabalhar. Agora vamos aqui para o font family, por exemplo. O font family, pessoal, é o tipo da fonte. Quando você está lá no Word, né, você escolhe lá o tipo da fonte, né, aquelas fontes todas. Aqui também você tem como escolher. Só que aqui no CSS, né, até mostrar aqui, ele tem algumas fontes específicas aqui, ó, por exemplo, Arial, Verdana. Eu vou colocar aqui o Verdana para você ver que vai modificar um pouquinho o tipo da fonte, né? Ó. Verdana. Sempre fechar com ponto e vírgula, tá? Não esqueça. E vou salvar aqui agora como vai ficar, ó. Né? Mudou aqui, certo? Vamos colocar aqui agora fonte style. Na fonte style, pessoal, vou até colocar aqui. Você tem esses tipos em que você pode mexer no font style. Normal, Italic, Oblique, Initial e Highlight. O Italic a gente já conhece, que é aquela fonte um pouquinho inclinada. Vou salvar aqui, atualizar, ó, aqui, né? É o que a gente está mexendo, tá? Atualizar, olha, fica um pouquinho inclinado, certo? De todos aqui, é o Italic que predomina, né? Então, o Italic é o que você consegue ver alguma coisa. Vou deixar o Italic. O que mais que a gente pode mexer aqui para o H1? Uma borda, né? Aproveitar para falar algumas outras propriedades. Se vai ficar bonito não, já só para mostrar para vocês. Bom, a borda, né, pessoal? Uma bordazinha ao redor aí desse H1. Primeira coisa, pessoal, você vai dizer, ou tanto faz, escolher uma espessura, né, para essa borda. Vou escolher aqui 5px e vou dizer qual é o tipo dessa borda, tá? Não basta apenas você colocar a espessura, você vai ter que dizer qual é o tipo dessa borda. O Solid é aquela borda mais tradicional, e de fato você vai aplicar a borda. Atualizo e ele aplicou a borda. Observe que a borda ela pegou a mesma cor da fonte, né? Se eu quiser mudar essa cor, eu vou colocar border color. E vou colocar, por exemplo, aqui black, em preto. E aí você agora especificou a cor da borda. Se eu quero que esse texto, né, que é o H1, saia desse alinhamento padrão, que é alinhado aí à esquerda, e fique aqui centralizado ou lá para a direita. Para fazer tipos de alinhamento, pessoal, eu chamo aqui o Text Align, a propriedade Text Align, e vou dizer aqui, por exemplo, que eu quero colocar ele no centro. O material de vocês tem aqui, ó, Text Align, Center, Left, Right e Justify. Então, para todo tipo de tag que envolva texto, você pode aplicar isso. Então, eu vou centralizar isso aqui, salvar,
atualizar, ele vem para o centro. Então, como é que eu faço o estilo, né, para a tag P? Ou seja, você tem, vamos aqui para HTML, você tem uma tag P aqui, ó, ela abre, fecha, ok, beleza. Tem uma outra tag P aqui, ou seja, um outro parágrafo, ela abre e fecha. Eu tenho 2 parágrafos nessa estrutura do HTML. Então, quando eu chamo a tag P aqui, esse seletor da tag P, todas as tags P lá no HTML vai ser aplicado às propriedades que eu colocar aqui. Então, vamos logo aqui de font size. Eu vou colocar aqui 18. Ou seja, preste atenção, essa tag aqui isso aqui é um tag P, isso aqui é outra tag P. As duas automaticamente vão receber essas configurações. Eu vou atualizar aqui, ó, já aumentou. Fonte, o negrito, né? Observe que ficou mais destacado, negrito, ok, perfeito. Vamos agora mudar a cor, que é o color. Vamos lá no Color Picker. Vamos no Color Picker, vou colocar aqui... Aqui eu tô colocando as cores bem doidas, né, pessoal? Obviamente, eu não estou preocupada aqui com a interação do usuário. Eu estou bem aleatória aqui, né? A cor que vai ficar verde, né? Não tem nada a ver, tá horrível isso aqui, mas só mostrar para você, tá? Então, observe que tudo que eu faço em relação à tag P vai aplicar para todas as tags P que eu tiver. Se eu tiver 100 tags P, as 100 iam receber essa aplicação. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar, principalmente para parágrafo, a questão do text align, justify. Não sei se vai dar para ver aqui, eu vou aumentar um pouquinho essa fonte. Observa aqui no final, né, no lado direito, como é que está esse alinhamento desse texto. O lado esquerdo está normal, né, retinho, tá? Nesse outro lado direito aqui, não está retinho, né, tá, um termina aqui, outro termina mais para lá, outro termina aqui, né, tá desregrado aí. E o justify, pessoal, ele vai fazer justamente isso, ele vai alinhar tanto do lado direito como do lado esquerdo, né, para ficar uma melhor leitura. Isso é bom quando você tem uma leitura grande, artigo de alguma coisa, né, que você está lendo pela internet e tudo mais. Melhora a questão da leitura. Antes do justify tá assim, quando eu atualizar, olha como é que vai ficar. Ó. Ele alinha ambos os lados. É bem legal, isso é bem interessante, tá? Que você tem essa dinâmica aí de colocar o justify. Então, pessoal, aqui eu posso colocar borda também. Eu vou colocar aqui a font family, né? Não importa a ordem das propriedades aqui, né? Quem é que vem primeiro, se obedece a alguma ordem, não importa. Importa que você vai colocando as propriedades e ele vai sendo aplicado lá para o HTML. Fonte family, eu vou colocar aqui Arial, já mudou aqui a fonte. Vamos alterar, né, utilizando o CSS, a tag img. Observe que eu tenho duas img, eu tenho essa img aqui e essa outra img aqui. Inclusive, essa img aqui, no HTML, já está centralizado, né? Mas eu vou retirar isso, porque eu vou fazer esses ajustes lá no CSS, tá? Para que todos fiquem centralizados, digamos assim. Eu vou também tirar esses ajustes aqui e vou deixar lá no CSS, ok? Vou aplicar alterações aqui para o IMG. No IMG, pessoal, você pode utilizar aquela mesma coisa que a gente utiliza lá dentro do HTML, que é a largura, essa propriedade de largura. Vou colocar aqui 300, aqui a gente tem que colocar a medida que é px, e a altura, height, vou colocar 300 também, tá? Ou seja, todas as tags IMG vão agora receber esse estilo aqui de largura 300, altura 300. Veja que já teve uma alteração. Agora eu vou colocar essa imagem, aplicar uma largura maior aqui, 500. Pronto, ótimo. Enfim, vou colocar ambas as imagens aqui no centro da página. Bom, pessoal, para você agora tentar centralizar essa imagem, a gente tem umas técnicas. Que o primeiro é você indicar que essa imagem ela vai ser do tipo bloco, quando você utiliza isso, bloco para o HTML. É como esse elemento ele vai ficar lá na página, né? Como o pessoal chama de ser renderizado, de ser carregado lá na página, certo? É o bloco. Depois você vai colocar mais duas propriedades, que é o margin left
alto e o margin right também no valor de alto. O que é o left e o que é o right? O left é esquerda e o right é direita. Então, o que eu estou dizendo? Que a partir de agora, esse elemento ele vai se transformar num bloco e que a forma em que ele vai ser posicionado, quando ele fala aqui de margem left, margem alta, ou seja, margem é aquilo que está ao redor, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, a posição dele vai ser alta. O que significa isso? Automático, ou seja, ele vai tentar equilibrar a posição para o lado esquerdo e para o lado direito, tá? E vai ficar no centro. Então, para centralizar uma imagem, você precisa colocar essas propriedades aí, ok? Vamos ver como é que ficou? Ó, observe, né? As imagens estão todas para o lado esquerdo. Eu vou atualizar isso e elas centralizaram agora. Você observa que a gente tem tags, a tag A, então é só lá no CSS chamar o A, por exemplo. Vou colocar aqui cor. Deixa eu ir lá no Color Picker, azul aqui, por exemplo. Repito, essas cores aqui eu tô pegando bem aleatório, tá, pessoal? Salvar aqui, mostrar como é que tá ficando escuro, posso aumentar a fonte, né? Enfim. Outra coisa que eu posso fazer também com o A, já aproveitando aqui, é tirar essa linha. Vou colocar aqui logo font size. Para remover aquela linha é o text decoration, que é o nome, ou seja, sem. Vou salvar, atualiza. Olha só como ele ficou, né? Sem a linha, aumentou a fonte, a cor que eu coloquei. Mas mesmo assim ainda tá o link aqui, né, pessoal? Quando passa a mãozinha, você tem como identificar que é um link. Então, esse foi o início aí do CSS. É uma construção. A cada tag que tem lá no HTML, você pode configurar aqui, né, no CSS e vai aplicando as propriedades juntamente com os seus valores. Espero que tenha ficado bem mais claro, pessoal, o conteúdo sobre CSS. E nas demais aulas a gente vai continuar acrescentando mais conteúdo para que a gente possa, no final de tudo, construir um site bem bonito, bem interessante, tá bom? Bons estudos!